Está lá tudo documentado. Agora, eu fui guardando isso nos meus arquivos de uma maneira meio desordenada, sabe? Sabe quando você quer, arquiva isso, arquiva aquilo? Então agora eu estou gastando um bocado de tempo olhando tudo que eu tenho, principalmente todas as minhas coisas, de fato, estão numas pastas, umas coisas que eu guardo da nuvem. Então eu abro uma pasta, vejo que lá se tem alguma coisa, se não tem. Quando tem, eu copio nesse pendrive. Então a primeira coisa que eu fiz aqui em São Carlos, que é que eu acho que valia, por exemplo, aqui em São Carlos, o primeiro grande projeto, já te falei, o RIPA, né? Que eu tive uma participação. Então a minha participação nesses projetos sempre foi assim: fazem um projeto, eu ajudo. O RIPA não era propriamente o que eu queria mesmo fazer. Eu participava porque era interessante que nós todos colaborássemos nos projetos. Como era o que a senhora fazia no RIPA, assim, no RIPA, eu e mais uma outra senhora que trabalhou junto, que aliás está comigo até hoje, a Neucideia, ela é esposa dos chefes da Embrapa, instrumentação. Ela é psicóloga. Então, nós fizemos um trabalho de fazer um levantamento dos pequenos produtores rurais e as condições de vida deles. E nesses produtores rurais, nós acabamos centrando em apicultores, que aqui em São Carlos tinha várias pessoas que vendiam. E aí nós fomos visitar onde eles trabalhavam e tal coisa. No fim, fizemos até um pequeno relatório sobre isso e a nossa conclusão no final é de que eles deveriam se associar, porque eram todos isolados. Mas você sabe o que aconteceu? Na realidade, eles não queriam se associar, porque eles eram concorrentes, achavam que se associar, um podia tirar a freguesia, porque a freguesia é o seguinte: eles têm as colmeias e eles levam na época de floradas e várias coisas, principalmente laranja, e várias. Às vezes eles levam também em lugares no mato, então que eles falam que é mel, de várias coisas, né? Então, com isso Então o projeto foi interessante, eu gostei, mas eles não quiseram fazer a cooperativa, que eu falei que era o nosso conselho, né? Meu e do Juca, o apelido dele é o Paulo Cruvinel, que é uma das pessoas da Embrapa. Então eu fiz principalmente isso. E depois eu ajudei um pouco na parte de coletar os dados e fazer relatório, essa coisa meio burocrática que tem que ser feita, que eu fiz principalmente junto com o Paulo Cruvinel. Porque quem começou esse projeto foi o Sérgio, o Silvio Crestana, o Juca, que eram bem no início ainda, né? Porque quando se formou essa Embrapa Instrumentação. Aí depois o Sérgio se envolveu em outras coisas e acabou deixando para nós mesmo terminarmos o projeto. Aí nós temos publicações numas revistas da própria Embrapa, se não me engano, sobre isso. Pelo que eu pesquisei naquele livro que a senhora nos emprestou, tinham eventos recorrentes, né? Todo mês a RIPA, né? Pois é, eram reuniões lá, e a gente tinha que, porque conforme ia evoluindo, ia mostrando os resultados e tudo isso. Mas é um projeto que eu, para poder fazer Esse daí, eu emprestei um livro para você disso? O livro, esse aqui, olha, do registro dos eventos e dos participantes. Esse aqui. Foi isso mesmo. Aqui tem coisas dos encontros que a gente fazia por causa da Embrapa. E viu que juntava um monte de gente, né? Mas isso daí, para eu poder falar mais, eu teria que fazer um encontro com o Juca, porque aí eu poderia falar um pouco mais. Eu acho muito interessante esse projeto e eu posso tentar fazer isso com o Juca,
para ele mesmo poder vir dar um testemunho aqui. Sim. A gente pretende começar a marcar com outras pessoas para ir recontando essa história a partir do olhar de cada um. Pois né? é, então eu acho que o Juca e o Silvio Crestana, Isso. que são os dois que a gente conviveu mais naquela época, os que tomaram mais inclusive o que foi o objetivo desse projeto RIPA foi fazer uma espécie de um levantamento de todos os centros da Embrapa, com o que eles tinham, o que eles faziam, se tinha que produção que era. Então isso daí é muito, a consequência desse projeto é muito mais ligada ao Silvio Crestana e ao Juca. Eles podem fazer isso melhor, muito melhor do que eu, porque eu me desliguei do projeto no sentido de que eu só ajudei no que eu podia ajudar. E depois o segundo projeto que a senhora... Então esse que eu comecei mesmo foi, eu acho que tem aí até nesse pendrive que eu trouxe, a proposta desse projeto, que era de nós levarmos atividades científicas a nível de ensino médio e até ensino fundamental, mas eu comecei no ensino médio. E eu sempre achei que um dos problemas, até hoje, do Brasil, não é nem a formação de doutores, é dar condição para que as classes mais humildes, que são a grande maioria da população brasileira, consiga concluir pelo menos o segundo grau. Porque enquanto ele não conclui o segundo grau, ele não pode ir para a universidade. Então nem adianta você ficar falando muito aí no programa de mestrado, doutorado, não sei o quê. Eu adoro esse programa também, eu contribuo muito, mas para resolver o problema do Brasil, o que tem que fazer é que toda a população possa ter acesso a ir para o ensino superior. Se vai ou não vai é outro problema, porque mesmo nos países avançados nem todo mundo vai fazer universidade, nem todo mundo vai tirar mestrado e doutorado. Mas é preciso que eles tenham acesso. Se decidir ir ou não ir, é mais um problema pessoal e cultural. Então, meu grande foco foi, em vez de ficar trabalhando tanto a nível de pós-graduação, que foi o que eu mais fiz antes, minha grande preocupação em toda a minha vida foi de ter um grupo de pesquisa bom para poder formar bons mestres e bons doutores na linha de pesquisa que eu trabalhava, e eu queria que ela sempre estivesse no estado da arte. Tudo que eu podia evoluir, eu queria que trouxesse para cá também. Bom, então, agora voltando, então eu estou esclarecendo isso porque esse primeiro projeto que eu fiz foi um projeto muito bem sucedido. Inclusive, até recentemente, ainda recebi um e-mail de um ex-aluno desse projeto que está no exterior, numa posição muito boa, que fala, deve estar nesse pendrive, que comenta que o fato de eu ter feito aquele esforço da Escola Sebastião de Oliveira Rocha para estimular os alunos a estudarem foi um fator decisivo na vida dele. E a senhora então me conta como esse projeto era estruturado? Então, esse projeto eu fiz um projeto para a FAPESP, que a minha pesquisa era introdução de modernas tecnologias no ensino. Então, eu pedi para a FAPESP me deu um dinheiro razoável, eu consegui fazer laboratório de física, principalmente laboratório de física, um pouco de química dentro da escola, e eu consegui, por sorte, a escola tinha muito bons professores, ou pelo menos eles gostaram muito do projeto. Então eu consegui bolsas para 5 professores, um de matemática, um de física, um de química e um de português. E mais um, que era uma espécie de supervisor das atividades dentro da escola, do projeto dentro da escola, porque eu não pretendia que eu ficasse lá dentro da escola o tempo todo. Então a FAPESP deu bolsa para 5 pessoas da escola. A diretoria regional me apoiou, aliás, ela que escolheu qual era a escola que eu deveria começar esse projeto. E aí os alunos tinham as atividades normais
pela manhã e uma atividade extra depois do almoço. E eu consegui que os alunos tivessem acesso ao restaurante da USP. Então eles saíam da Sebastião, iam almoçar e voltavam. E aí os mesmos professores deles do colégio receberam bolsa. Então, eles davam aula de assuntos que eles não podiam, eles complementavam a aula da manhã com atividades de tarde. Eu fiz esse projeto, durou 3 anos. Eu pedi o projeto por 3 anos. Então, os alunos da primeira série fizeram isso, aí os alunos, eles passaram para a segunda, aí nós começamos com os alunos da segunda e da terceira, e no fim, no meio desse projeto todo, quando estava já no último ano, eles participaram de algumas competições. A senhora sabe o ano em que o projeto começou? Eu acho que começou em 2001, mas isso tem, os dados estão aí, porque tem até o projeto da FAPESP escrito aí, entendeu? Então, esse projeto levou cerca de 3 anos. No fim, tivemos um número razoável de alunos aprovados em universidades públicas e muitos que fizeram também vestibular para a universidade particular, porque eles queriam ir para o curso superior, né? E é uma coisa normal. Então, mais ou menos, sei lá, uns 20% dos alunos foram para ensino. Alguns eu tenho contato até hoje, que eu queria, para fazer isso, eu gostaria até de pedir a colaboração de uma dessas meninas, que ela lembra tudo, ela lembra muito mais do que eu dessa fase. Eles participaram de uma competição que chamava-se Young Physicist International Young Physicist Contest, YPC. Era a fase nacional. A turma da ESOR ganhou, e para ir para a fase internacional, eles pegaram outros locais em que tinha tido bom resultado e compuseram uma equipe. Então foi um aluno nosso daqui que foi para a competição internacional. E lá, e agora eu não me lembro se eles ganharam o primeiro ou o segundo lugar, mas eles levaram medalha também. Então isso tudo tem fotografia, tem uma porção de... Então aí eu tentei continuar o projeto. Mas é engraçado como as turmas seguintes não tiveram aquele entusiasmo dessa primeira turma. E a partir desse primeiro trabalho dessa turma, a senhora chegou a escrever uma metodologia para depois ser replicado ou não? Bom, eu não escrevi nem publiquei em lugar nenhum, mas no projeto está estabelecido como é que seria. É uma coisa muito simples. Eu acredito até hoje, muito na escola em tempo integral. Se você pega as crianças que vão para a escola, lá elas, além de terem as aulas, de terem um pouco de recreação também, elas têm uma boa alimentação, faz uma diferença brutal quando você vai para as classes de pessoal que ganha 2, 3 salários mínimos por família. Isso é uma coisa que é o grande... Tem umas estatísticas que dizem assim, que o Brasil tem um PhD por, sei lá, 100 mil habitantes. Mas nos Estados Unidos ou na França, não sei aonde, ele vai ter um PhD para cada 5 mil habitantes, coisa assim. Eu digo, olha, se você tirar os pobres daqui, os rendimentos daqueles que têm acesso a terminar o 2º grau, vai ser mais ou menos parecido com o do lado de fora. Só que agora nós botamos dentro dessa conta toda a população brasileira. E você sabe muito bem que a população brasileira é muito desigual, dentro dos estados. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, através de uma luta muito grande que houve no passado, se criou a FAPESP. Uma luta muito grande, as 3 universidades também ganharam recursos consideráveis. Quer dizer, a FAPESP recebe 1% do ICMS. As universidades, se não me engano, recebem 9,5% do ICMS. E foi dado a independência, a autonomia, não é bem independência que se fala, autonomia financeira e administrativa. Depois que aconteceu isso, o progresso foi muito grande,
Porque as universidades, infelizmente, ainda o governador escolhe o reitor, mas a menos disso, cada unidade elege o seu chefe de departamento, o seu diretor, tem uma certa lógica na hora de distribuir os cargos para poder contratar gente, o seu programa de ensino pode ser reformulado em qualquer momento, tanto na graduação como na pós-graduação. E além do mais, a FAPESP começou a ter recursos ponderáveis para a pesquisa. Então faz uma diferença brutal. Mas você vai nos outros estados, alguns têm uma FAP, né? Mas não pode comparar com a FAPESP. Depois, a maioria das universidades, as mais fortes são as universidades federais. E a gente sabe que as universidades federais passam sempre por frequentemente, tanto é que tem muita greve na Universidade Federal. Aqui, por exemplo, os meus bisnetos atualmente querem passar em universidade estadual, na Universidade do Estado de São Paulo. Então, um deles passou primeiro na UFSCar. Depois, a classificação dele permitiu ele vir para a USP. Ele, graças a Deus. Eu falei, por quê? Porque na UFSCar tem muita greve. A gente fica parado nos cursos e aquela descontinuidade é muito ruim. Ele queria, a razão principal de querer ficar numa universidade estadual era fugir das greves. Porque as universidades federais são 69 universidades federais no Brasil inteiro e elas têm que ser solidárias de acordo com os problemas que tem nessas universidades. E começa uma luta numa, daqui a pouco passa para outra. Quando se vê, é greve geral nas universidades federais. Isso é um atraso, isso é uma coisa muito ruim para a educação, para a pós-graduação, para tudo. Então, quando ele me deu esse argumento, eu até me espantei. Como é que um menino que terminou o segundo grau agora já está sabendo dessas coisas da política universitária, né? E aí, no caso da escola, a senhora... Então, eu continuei trabalhando nessa escola. Eu sempre teve boas diretoras, que aceitavam o trabalho muito bem, e até hoje eu ainda mantenho a atividade da Sebastião de Oliveira Rocha. Então, eu acho que vale a pena investir na educação pública tanto quanto possível. O que é que eu consigo ali da ESOL? Levantar o interesse, sei lá, de uns 10 alunos por ano. É pouco, né? Mas é muito melhor do que nada. Então não adianta você... A FAPESP financiou desde 2001 até 2017. O último projeto que nós fizemos teve um parecer muito bom, mas aí eu devia ter um parecerista que não estava tão preocupado com se aquilo era pesquisa ou era extensão. Na realidade tem mais caráter de extensão, né? Mas eu sempre argumentava de que com o método que a gente seguia, que era de dar um tema para os alunos pesquisarem, isso estava levando para o espírito dos alunos, para a formação, de que você não fica só lendo, ouvindo aula e decorando e fazendo prova. Você tem que ter iniciativa de fazer pesquisa e tem que saber discutir com seus colegas e tem que saber apresentar o resultado. Que era isso que a minha modificação foi nessa direção. E eu acho que isso não deixa de ser pesquisa. E a gente sempre fazia avaliação, se os alunos como estava o interesse dos alunos e tudo mais. Mas teve lá uns pareceristas de 2016 em diante que ficaram batendo o pé, que a FAPESP só tem que financiar pesquisa, que aquilo era extensão, papapá, e eu me enchi, nunca mais pedi auxílio nenhum para eles. E esses bolsistas, os professores que recebiam a bolsa adicional, eles passavam por algum treinamento com a senhora? Como é que funcionava? Quem fazia a coisa mais direta com eles era a Neucideia, que ela é psicóloga, né? Então, ela era o treinamento, o único treinamento que a gente... Quase que não era necessário, você sabe, muito treinamento. Porque eu acho que uma das coisas que todo mundo acredita muito é que você vai fazer treinamento. Então, tem curso de treinamento para professor, pelo menos eu tinha, no tempo que eu estava mais interessada. Punha lá que não sei quantos professores para fazer treinamento. Eu acho que você treina mais em serviço do que propriamente em curso. Curso
Se você não fizer a prática, você não aproveita muito. Então, só a teoria não adianta muito. Tem muito curso. Eu nunca fiz um curso, o único curso de treinamento que tinha dentro quando nós começamos, é que os professores não sabiam nada de computação, absolutamente nada. Não sabiam nem usar, quer dizer, não diziam que eles fossem programar, e não sabiam nem usar os programas. Então nós fazíamos uns cursos de treinamento do professor para ele aprender. Olha, você liga o computador aqui, apertando esse botão, e aí você vai ter chance de usar programas que já estão incorporados no programa. E aí você vai poder usar para preparar a aula, para apresentar a aula. Então a gente ensinava a eles de uma maneira muito direta o que é usar o software para escrever, para fazer slides, para você usar numa aula, caso você quisesse, e para você fazer uma planilha, se você quer guardar uma informação de uma maneira de tabelas, se você quiser fazer um gráfico também você pode usar. Então essas coisas assim te ensinava para os professores usarem. Por incrível que pareça, a maioria não sabia nada e uma boa parte não quis aprender. Professor que já era um pouco mais velho, não me interessa por isso não quero saber disso. Então eram os mais novos que tiveram mais interesse, e quase todas as escolas que a gente ia, a gente começava fazendo um levantamento. O que os professores conhecem da parte de informática. E para os alunos, a gente dividia os alunos em grupos de 3, 4 na classe. Então a gente tinha um projeto, fazia uma série de perguntas sobre o projeto e dividia essas perguntas entre os alunos. Aí cada um devia pesquisar sobre aquele assunto. Podia achar figura, podia achar o que ele quisesse. E aí eles discutiam entre eles e depois eles tinham que reunir todos os grupos para fazer uma montagem completa de tudo que eles tinham encontrado. E isso levava praticamente um semestre entre todas essas etapas. E aí no final de tudo eles produziam, no começo era aquele comecinho mesmo, uma coisa que vocês nem sabem o que é. A gente gravava sketch. Então cada turma tinha o seu disquete que saía com o resultado da turma. Depois a gente passou a, em vez de ter o disquete, fazer uma espécie de uma revistinha. E aí essa revistinha era usada como uma conclusão do projeto. No fim, quando eles conseguiam terminar o projeto, às vezes a entrega para o próximo ano. Aí a gente falava com a diretora, reunia os alunos de alguma maneira e fazia uma espécie de uma comemoração de entrega da revistinha. O nome da revistinha era escolhido com eles mesmos, né? Que escolheram. Então tem uma exórdia, teve vários exemplares dessas revistinhas. E isso daí é que a gente sempre procurava diversificar um pouco, não ser só a ciência, né? Um pouco de história, o que aconteceu naquela época, tudo na época que se desenvolveu aquele tema, né, aquele assunto, ou a importância social daquele tema. E quase sempre a gente conseguia trazer um especialista para discorrer sobre aquele tema, uma pessoa já conceituada e tal. Teve vários lugares que a gente fez sobre drogas, né, uso de drogas. Então a gente chamava um juiz aí que colaborou muito, que ele ia lá, a gente nesses dias, quando era possível, a gente reunia mais alunos além daquela turma. E aí discutiu aquela palestra sobre o tema que fosse, né? É uma coisa movimentada. E a Delcidé é que ela tem uma história meio complicada, no sentido de ela é mestre e doutora em psicologia. E ela tem o doutoramento dela em psicologia, foi psicologia em crianças com síndrome de Down. Então, ela chegou a dar psicologia na Federal, como professora, sabe que é a professora substituta? Estou lá uns 2 ou 3 anos fazendo esse trabalho. Quando chegou a hora de fazer o concurso, não deram cargo para ela.
Aqui na USP aconteceu a mesma coisa. Ela já trabalha, realmente cuida de crianças com Down. E faz esse trabalho comigo de uma maneira voluntária. E esse projeto nas escolas já fazia parte do Ciência Web? Ou o Ciência Web nasce depois? Não, eu já... Uma boa pergunta. Não, o Ciência Web foi criado um pouco depois. Acho que lá por 2008, 2009. Que aí é que eu senti a necessidade de ter um órgão de difusão. Que seria bom para o IA, de modo geral, e que seria muito bom para a gente fazer, arquivar, porque aí tem várias sessões, né? Então, em cada sessão tem uma sessão que era a mais ligada nas escolas, que chama o Mural da Escola. Então, ali nessa sessão é que estão todos os trabalhos arquivados lá. E a coisa que eu achava muito interessante, que era bem... Eu sempre gostei muito do tema da mulher da sociedade. Então, isso é uma coisa que permeava quase todo o nosso trabalho, era falando de mulher também, né? Porque teve uma cientista assim, eu teve não sei o quê. Então, eu comecei a fazer uns artigos, que não é assim um trabalho ultra original, porque eu faço uma compilação usando da internet ou alguma revista, o que eu consigo, o meu objetivo era escrever sobre uma mulher por mês. Então, eu fui escolhendo as mulheres, eu tenho acho que umas 14 mulheres que eu já fiz um pequeno artigo sobre ela. Então, isso daí virou uma sessão também, mulheres que fizeram diferença. E eu procurei escolher, não só na ciência, eu gosto muito do tema mulheres que fizeram diferença na política, porque a política para mim é fundamental. Enquanto você não tiver os políticos mais esclarecidos, ou os políticos mais sinceros, que possam ouvir as pessoas e ter interesse em fazer coisa para a sociedade, o Brasil não vai desenvolver. E o que, infelizmente, a tradição desde o tempo do Império é que são todos muito personalistas, né? Eles querem manter o poder, fazer qualquer coisa para deixar as famílias, a verdadeira oligarquia de famílias, de políticos dominando o país. Começou esse projeto nas escolas, a senhora chegou a ter contato assim, com a prefeitura, tentativa de replicar o projeto em outras escolas? Olha, eu nem chego a fazer isso, porque precisa de dinheiro. Sem dinheiro você não faz nada. Se você simplesmente reúne as professoras uma vez por mês e fala qualquer coisa, não adianta nada. Você tem que dizer quanto você pode dar para cada escola fazer os projetos. E isso eu nunca encontrei boa vontade em nenhum organismo. Teve uma época em que eu fiz um movimento assim nas empresas da cidade. Se eles teriam interesse, a gente poderia fazer uma espécie de um pool, né, para a gente melhorar um pouco mais ainda, estender o projeto para mais escolas e tudo. Principalmente dar bolsa para as professoras. Eu até hoje dou uma bolsa para todas as professoras com que trabalho, mas eu uso um subterfúgio, que é, os meus filhos têm uma empresa e é a empresa que doa. Mas na realidade eu que ponho o dinheiro lá de alguma maneira. Porque eu gosto do trabalho, eu acho que esse dinheiro não me faz falta nenhuma. Eu vou ficar guardando para render juros, nem sou investidor financeiro, não ter fora das minhas... Né? É mais fácil eu perder dinheiro do que eu ganhar dinheiro se eu me meter nisso. Então, prefiro continuar com essas coisas assim. Então, o projeto não morre totalmente, porque eu faço isso. Quando as professoras querem fazer alguma coisa que precisa comprar um pouco de material e tal, nunca é uma fortuna, mas a gente pode ajudar. Então, não tenho tido assim interesse, porque é difícil conseguir dinheiro. Você vai, por exemplo, dos projetos de extensão da USP, é tudo nessa linha de fazer treinamento, de fazer não sei o quê. Eu não acredito, eu acho que não adianta nada. Pelas próprias professoras que eu conheci, que participaram, elas diziam assim: a gente vai lá porque assim a gente fica fora da sala de aula. É o benefício que elas têm principal, nas férias, porque ser professor ou professora não é uma tarefa fácil, é uma tarefa pesadíssima. Basta você, hoje em dia, cada vez mais
não existe disciplina nem em casa e nem na escola. Então o professor fica numa situação em que ele tem uma turma enorme, 40 alunos para atender, e ganha pouco. Então, o que você pode esperar desse professor? Desrespeitado frequentemente. Então é uma coisa que é realmente complicada. O web na época chegou a ter assim um alcance maior, porque eu vi as fotos do lançamento do Ciência Web. Depois posso até mostrar para a senhora. E foi um evento grande, veio bastante gente. Pois é, mas o alcance, olha, não era. Eu para melhorar a informação, eu passei a lançar no YouTube, como é que chama? Em 3 dessas áreas de comunicação, pequeno resumo. Então, conforme o tema, às vezes dava um pouco mais de acesso. Eu usava aquele, como é que chama mesmo? O Mailchimp que a senhora falou? A lista de e-mails? Bom, a lista do e-mail eu sempre uso, até hoje. Mas o que eu ia dizer é que tem Analytics, que é um programa que conta quantos acessos teve. Google Analytics. Google Analytics, Então a gente periodicamente fazia um levantamento. Nunca era nada assim de extraordinário. Mas eu acho que se tem alguém que olha, pelo menos, já vale a pena. Coloquei principalmente aquela sessão das mulheres, tem muito acesso. Na sessão dos lançamentos, costuma ter mais acesso da época em que eu lanço o jornalzinho. Agora, não vai dizer que eles ficam procurando aquilo eternamente. Então não tem grandes acessos. Mas mesmo assim, eu acho que é uma coisa interessante. Eu falo como um documento até. Porque, na realidade, precisa ter um marketing. Não adianta você fazer uma coisa muito boa e botar na internet, criar seu site. Tem que ter um marketing. O que eu chamei de marketing, o mais que eu fiz, foi esse negócio de botar redes sociais, essa pequena notícia. E isso daí surtiu um certo efeito. E melhorou. Tinha muita gente entra naquele resuminho. E um número bem menor vai procurar realmente a coisa por extenso. Esse trabalho da senhora nas escolas, assim, a prática com as crianças, de alguma maneira alterou a sua visão como cientista? Ou teve algum impacto nas outras pesquisas que a senhora desenvolvia, ou trabalhos que orientavam? Não, a única coisa que foi interessante foi ver na prática o que é o nosso público-alvo em educação, né? E infelizmente, todas as minhas conclusões que eu chego é que, até ultimamente eu mudei um pouco, mas eu acho que o fato de grande parte das famílias serem muito pobres limita muito a visão das crianças. Porque, claro, você não vê conversa nenhuma interessante em casa, você não tem livro, o pessoal só gosta de assistir futebol e não sei mais o que. Então, isso daí é uma coisa que eu acho que o ambiente socioeconômico é decisivo. Enquanto a gente não resolver esse problema de melhorar as condições socioeconômicas, essas crianças estão muito prejudicadas. Nossa, como faz barulho aqui, né? Detesto. Eu não venho aqui por causa disso, não consigo. Mas aí, isso daí é fundamental. Não adianta a gente pensar em aumentar o número de doutores, aumentar não sei o quê, se você não tem a grande massa. Qual é a percentagem da total massa, do total número de habitantes do Brasil que recebe um salário ou tem uma atividade que rende mais do que 2,5 salários mínimos? A maioria ganha isso, não é verdade? O que você pode fazer com essas pessoas? Então você vai tentando ajudar uns poucos. Essa coisa que a condição socioeconômica do Brasil é péssima.
E a Então, senhora... a gente teria que botar muito dinheiro na educação. Todo lugar que eu vou, que me pergunto como é que resolve o problema do desenvolvimento científico do Brasil, melhorando a educação básica. Porque depois que você melhorou a educação básica, de fato, em escolas de tempo integral, que as crianças cheguem lá, tenham acesso pelo menos a uma refeição completa, boa, bem nutridas, enquanto não fizer isso, elas não têm acesso ao segundo grau. Elas não completam, muitos nem vão para o segundo grau. Se você olhar o número de alunos que tem, entra na creche um monte, claro, as mães precisam. No fundo, para mim, é tudo melhorar as condições da mulher poder trabalhar. Então, a creche é indispensável. Se a mulher tem que ficar tomando conta em casa de criança até ela chegar na idade de 6 anos para entrar na escola primária, ela não pode trabalhar, ela tem 2, 3 filhos, em geral até mais, às vezes, em geral nem tem pai, está por cima, né? Então, não adianta. Depois vai para a escola, o número de escolas não é suficiente, turmas muito grandes, professores mais ou menos formados, não são tão bem formados assim, não é? E daí, de um certo momento no Brasil, que eu já não sei dizer mais direito qual foi o ano, se fez a universalização do ensino. Então, diz que todas as crianças são obrigadas a ir à escola. Antigamente não era obrigado, você sabe? Eu não precisava, não era obrigado. Agora é obrigado. Então tiveram que criar um corpo docente muito grande que não foi preparado. E escolas também, um lugar para acomodar as crianças, enviar crianças lá. Meio período, isso resolve? Não resolve, porque a família, a mãe principalmente, não pode trabalhar. A criança volta para casa depois do almoço ou fica na rua. Essa que é a escolha. Então, agora que estamos começando a fazer escolas em tempo integral, e essa experiência da escola em tempo integral já foi feita, se não me engano, em Pernambuco e no Ceará, em uma cidade só. Deu um resultado fantástico. Então, eu acho que tem que resolver esse problema. Agora, tem que ser prioridade do país. Tem que ser uma coisa pela qual o país vai se dedicar muito. Mas, ainda, enquanto isso, voltamos lá atrás. O país é pobre. Eu vou dar só uma pausa.